Yahvé Jiré. Na língua hebraica do Velho Testamento, essa expressão significa o Senhor que provê. Esse nome foi dado por Abraão após Deus prover um cordeiro para o sacrifício. E se tem alguém que conhece profundamente o significado deste nome de Deus, foi o pastor inglês George Miller. Ele viveu na Inglaterra do século XIX. Miller foi um homem de fé que cuidou de milhares de órfãos. Interessante que Miller nunca fez campanhas de arrecadação, ele não pedia ajuda diretamente e também ele nunca dependeu do governo, de governo nenhum para auxiliá-lo. George Miller apenas orava e confiava em Deus para cada refeição que era servida no seu orfanato. Conta-nos uma história que certa manhã todas as crianças estavam sentadas à mesa, prontas para o café, mas não havia nada para comer. E o que George Miller fez diante dessa situação que aos olhos humanos parecia impossível? Continua comigo que depois da vinheta eu vou te contar o final dessa história. Vem comigo. George Miller, em vez de desesperar-se, em vez de se levantar da mesa e dizer para as crianças saírem, porque hoje não teria comida, ele, com muita fé no Deus provedor, falou: crianças, vamos agradecer a Deus pelo pão e pelo leite que ele vai nos dar. Enquanto ainda estavam terminando a oração, bateram à porta. Era o padeiro, trazendo pães frescos, porque sentiram em seu coração que deveria assar para o orfanato. Pouco depois, outro homem bateu. Era o leiteiro, cuja carroça havia quebrado bem em frente ao orfanato. E como o leite iria estragar, ofereceu tudo às crianças. E naquele dia, todos comeram fartamente e viram que Deus é sempre fiel em suprir todas as necessidades. E essa mesma promessa Paulo declara na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, que eu vou ler agora, e é o nosso texto para essa meditação. Filipenses 4:19, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Eu, como você, também podemos ter uma vida de fé no Deus que supre todas as necessidades. Como podemos ter essa vida? Em primeiro lugar, aprendendo e entendendo que o provedor é meu Deus. Você já prestou atenção que nada, mas nada desse mundo você pode realmente, com toda certeza, chamar de meu? Em primeiro lugar, porque tudo pertence a Deus mesmo. Mas, um segundo exemplo, eu posso tomar a sua casa. Você pode ter a sua escritura. Você pode ter herdado dos seus pais. Você pode pagar todos os impostos, todos os IPTUs. Está tudo em dia com ela. Mas se o governo decidir construir uma estrada justamente onde está a sua casa, ele vai te indenizar e obrigar você a sair daí. Este é só um exemplo. Mas concorda comigo que nada neste mundo é definitivamente seu. Nada você pode chamar de meu. Mas olha que maravilha. O mais importante, o mais magnífico, o mais tremendo, o mais abençoador e único que você pode chamar de meu é Deus.
o meu Deus. Assim como Paulo, eu e você podemos chamar o Deus Todo-Poderoso de meu Deus. E quando Paulo chama o Senhor de meu Deus, ele não fala de um Deus distante, mas de um Deus pessoal, um Deus íntimo, que ama se relacionar com seus filhos. E Paulo experimentou esse cuidado em todas as situações, tanto na fartura, na abundância, quanto na escassez, na falta. E nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, ele diz isso: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de George Miller, é o meu Deus, é o seu Deus. Meu amado, não dependemos da sorte, não dependemos da economia ou mesmo da boa vontade dos homens, do favor dos homens. O nosso sustento vem de um Deus vivo e presente, porque o nosso Deus supre todas as necessidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui é o que eu acabei de afirmar. Nós temos um Deus que supre todas as necessidades. Repare bem que a palavra aqui, a promessa aqui, não é algumas necessidades. Eu vou prover alguma, não, são todas. Tantas necessidades físicas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quanto as necessidades emocionais, porque no mesmo capítulo 4, verso 7 de Filipenses, Paulo fala que a paz que excede a todo o entendimento. As necessidades físicas são supridas, as necessidades emocionais são supridas e as necessidades espirituais também. A nossa salvação, o fortalecimento da nossa fé, Deus supre todas as necessidades. Você sabe bem que há uma diferença entre necessidade e desejo. Deus nos dá o que precisamos, não necessariamente tudo o que queremos. E se não recebemos algo que pedimos, é porque Deus sabe que não precisamos daquilo. E isso também revela, mostra um cuidado tremendo de Deus para comigo, para com você. Então, o provedor é meu Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. E a terceira lição é que é a medida da provisão de Deus. Você sabe qual é a medida da provisão de Deus? Paulo fala aqui, segundo as suas riquezas em glória. Então, Deus não dá de acordo com as nossas limitações humanas, mas segundo a sua riqueza infinita. É verdade a afirmação que diz que, graças a Deus, que Ele não nos trata como merecemos, mas nos trata através do seu amor. Deus não age conforme a escassez do mundo, mas conforme a abundância, a riqueza incalculável, incomensurável da sua glória. A provisão de Deus não é limitada pela política, não é limitada pelo desemprego, não é limitada pelas crises. Quando olhamos para os recursos humanos, nós ficamos inseguros. Se George Miller, naquela mesa, tivesse olhado para os recursos dele, não havia nada, não havia pão, não havia leite. Como alimentar aquelas centenas de órfãos? Mas ele olhou para as riquezas da glória de Deus e alimentados foram aqueles garotos todos. Quando confiamos nas riquezas de Deus, podemos descansar. E a quarta e última lição que aprendemos aqui é o canal da provisão em Cristo Jesus. Todas as bênçãos nos chegam por meio de Cristo. Cristo é a maior provisão de Deus.
é o melhor de Deus. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus é Jesus. Porque veio a salvação, veio a nossa adoção, a nossa reconciliação com Deus Pai. E através de Jesus somos tornados co-herdeiros com Jesus, filhos de Deus. E amado, pensa aqui comigo. Se Deus nos deu Cristo, seu único filho, não nos dará também tudo o que for necessário para a vida? Paulo afirma isso categoricamente num dos versos mais profundos e fortes da palavra de Deus, Romanos 8:32, que eu sei que você sabe de cor e pode repeti-lo agora comigo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A nossa segurança não está em bancos, em poupanças, em investimentos. A nossa segurança não está nos patrões, no emprego, na carreira. A nossa segurança não está nos governos ou nas assistências que o governo possa nos dar. A nossa segurança é Jesus Cristo. Paulo escreveu essa promessa, estando preso, mas estava cheio de confiança. George Miller viu isso acontecer diariamente diante de centenas de crianças famintas. E eu e você, nós podemos ter essa absoluta certeza na fé. Deus não falha. Deus é o provedor pessoal. Ele é o meu Deus. Deus supre todas as necessidades, não apenas algumas. Deus nos dá segundo as suas riquezas, não segundo a nossa limitação. E Deus faz tudo isso em Cristo Jesus, nossa garantia eterna. Talvez, meu querido, você tenha assistido esse vídeo hoje e está agora preocupado com contas, ou talvez uma preocupação até mais séria com a sua saúde, ou preocupado com o futuro seu ou da sua família, de um filho, de um cônjuge. A palavra de Deus garante: o meu Deus suprirá todas, todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Entregue hoje as suas ansiedades ao Senhor. 1 de Pedro 5:7 afirma isso, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele, Jesus, tem cuidado de nós. Se Deus deu seu único filho por você, não dará também tudo o que você precisa? Confie, descanse e viva debaixo da provisão de Deus Pai. Vamos orar? Querido Deus, me abençoa numa vida de descanso, sabendo que o Senhor cuida de todas as nossas necessidades. Que eu viva descansando no poder de Deus, porque o Senhor me ama incondicionalmente e me deu Jesus, no nome do qual eu oro. Amém. Muito obrigado, meu querido. Chegamos então ao final de mais uma mensagem. Eu espero que você tenha sido abençoado. E se foi abençoado, se inscreva se ainda não está inscrito no nosso canal. Não deixe de compartilhar essa mensagem. É muito importante você compartilhar e também de dar o like, dar aí o joinha. Quantas e quantas pessoas assistem e esquecem de dar aí o like, o joinha. Aperta aí o botão, senta o dedo aí no like, isso ajuda muito o canal. Quanto mais pessoas derem um like, mais o YouTube vai entender e vai distribuir esse canal, essa mensagem para outras pessoas e abençoar outras pessoas. Tá certo, então? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e até semana que vem, se Jesus assim permitir. Fiquem com Jesus. Até lá!